Bom dia, aqui é Remo Noronha, normalmente com aulas de Física e Matemática. Hoje vamos ter um bate-papo aqui para falar como é a perspectiva de ter uma carreira de oficial bombeiro, né? Porque, segundo o aluno que se identifica como FEST, são formaturas e eventos, e ele fez a pergunta assim: Remo, como é ser oficial do Corpo de Bombeiros? Então, eu vou contar para vocês aqui como é que foi ter sido bombeiro esses 30 anos aí, desde 1986. Algumas coisas, obviamente, modificaram desde que eu fui para a reserva, então eu não me sinto à vontade de falar exatamente como é o Corpo de Bombeiros hoje, mas eu acredito que muitas coisas são parecidas com o que eu vivi, né? Então, vamos lá. Você vai fazer um concurso pesado, né? Então, tem 40 vagas aí para academia. Na minha época se chamava SFAL, hoje é Academia Dom Pedro II, que é lá em Guadalupe. Essas 40 vagas está tendo perspectiva de ser disputada por 20 mil pessoas, né? Então é isso aí mesmo, né? Se prepara para um concurso pesado. E uma vez que você passe, você vai ter 3 anos de academia com a ideia de internato. Quer dizer que você entra na segunda-feira, fica até sexta-feira lá, direto, ralando, aprendendo e tudo mais. Vai que assim, só 3 anos corresponde praticamente a 6 anos de uma universidade que você tenha meio período, né? Porque você vai estudar, ter treinamento físico, treinamento militar, tanto no período da manhã quanto no período da tarde. E na minha época, tá? É horrível falar isso, né? Eu tô vivo, então a minha época é hoje. Na minha época, o que acontecia? Final de semana sim, final de semana não. Nós tirávamos serviço, a maioria de nós, no quartel central, né? No quartel do Comando Geral, para ser mais exato, que fica no centro do Rio de Janeiro, lá em frente ao Campo de Santana. Ou seja, você emendava praticamente 15 dias sem ver a luz do sol, né? Só ralando mesmo. E um no outro final de semana que você ia ter alguma folga, né? Então, diante dessa perspectiva, vamos ver aí cada uma das posições que eu tive durante a minha carreira. Primeiro ano de academia é o ano da adaptação, é um ano dificílimo. Normalmente, quando houver desistências, as desistências vão ocorrer aí no primeiro ano, porque há uma mudança de paradigma na vida da pessoa, tá? A pessoa lutou muito para chegar lá e ela tem que estar com a cabeça de que sim, é aqui que eu tenho que estar e continuar na luta, continuar perseverando, porque o primeiro ano é um ano muito difícil, né? Vamos entender que hierarquia, hieros quer dizer sagrado, né? Arquia, ordem, então hierarquia é ordem sagrada. Ou seja, você entrou ali na base do oficialato, então você vai ter que saber com o fato de que você basicamente vai ter que obedecer ordens, né? Então, vai comandar, aprende primeiro a obedecer, né? Então, é um ano de adaptação, um ano difícil, e em torno no meio do ano vai ter a formatura do Espadim, dia 2 de julho, que é consagrado como Dia Nacional do Bombeiro. É uma festa muito bonita, no qual você recebe o espadim. Eu acredito que eu vou botar na foto de capa aqui justamente a minha mãe me entregando o espadim ali no dia, né? Na verdade, quem me entregou o espadim foi o governador do estado, porque eu tinha sido o primeiro colocado do concurso, né? Então ela foi minha madrinha, né? Minha mãe, minha madrinha, e a pessoa que lutou pra caramba para que eu entrasse no Corpo de Bombeiros, porque eu tive que fazer uma operação correndo para poder entrar, né? Eu era míope a beça. Hoje eu sou hipermétrope porque a operação de miopia teve hipercorreção. Hoje em dia, se você tem esse problema... desculpa aí, a tua operação de miopia tem que ter um determinado tempo para poder se consolidar, né? E provavelmente eu não entraria no Corpo de Bombeiros hoje porque eu continuo com problema de vista, né? Hoje eu sou hipermétrope, né? Então... passou o primeiro ano, né? Um ano, na minha opinião, mais difícil. Você vem do segundo ano da academia, que é o ano da sobrevivência. Então, você tem uma luta enorme lá, né? De
passar um tempo lá no meio do mato, pô, passando fome, frio, né? A gente faz canções de sobrevivência lá, né? E é bem diferente do que a gente vê em filme, né? O grande lance é você realmente aprender a lidar com a diversidade. E é algo interessante, porque na carreira a gente vai encontrar coisas muito difíceis para lidar. Aí você pensa, poxa, eu já lidei com estágio de sobrevivência e local tal, essa dificuldade aqui eu também enfrento bem. É interessante lembrar um detalhe, né? Ser bombeiro tem muito a ver com você manter o seu preparo físico, né? Porque às vezes as pessoas perguntam assim, Remo, qualquer um pode ser bombeiro? Na minha opinião, qualquer um capaz de colocar uma roupa de aproximação, colocar o equipamento de respiração. Eu tenho 110 quilos, a pessoa tem que ser capaz de me arrastar aí 40 metros, porque é essa realidade que vai lidar num combate a incêndio. Então, nessa questão, o segundo ano tem um nível de dificuldade muito alto, né? E no segundo ano eu tive a minha primeira decepção na carreira, né? Eu tirei a pior nota da prova de ordem unida, isso aí me fez perder classificação, né? De maneira absurda, né? E a classificação ela é importante para o cadete, porque quem é melhor classificado na escola é promovido antes, escolhe primeiro o quartel que vai, e isso mais adiante eu vou falar para vocês como é que foi feita a escolha na minha turma, né? O terceiro ano, a gente deixou de tirar serviço no quartel central e passou a tirar serviço de acompanhante do oficial de diversos quartéis. Ali eu tinha perspectiva, como a minha noiva, hoje minha esposa, morava em Jacarepaguá, e eu vivia trocando com os colegas para tirar sempre serviço no GBS. Meu sonho era servir no GBS, porque eu queria fazer alguns cursos da corporação. E seja você oficial ou praça, você pode fazer cursos como salvamento em montanha, salvamento em altura, curso de mergulho, curso de combate a incêndio florestal. Então, pelo menos 3 cursos desses me interessavam fazer e no final das contas eu fui para o interior do estado, o meu comandante na época nunca liberou para fazer curso e eu perdi o timing de fazer os cursos esses cursos mais operacionais da corporação. Mais tarde é que eu fui fazer os cursos mais ligados à defesa civil, a gente vai chegar lá. Então, você completa esse terceiro ano, e o terceiro ano é um ano que você tem que amadurecer, porque você passa a comandar dentro da própria escola, né? E entender que comandar é uma coisa que você tem que fazer com responsabilidade, né? Não tem que você ficar tratando teus companheiros de farda como se fossem cães leprosos, porque você está no terceiro ano e o cara está no primeiro ano, né? Então, essa ideia de que você tem que comandar com responsabilidade, ela tem que começar a ser amadurecida no terceiro ano. Completou o terceiro ano, as formaturas da espada, né? Então, o símbolo do oficial é a espada. A gente substituiu o espadinho pela espada e o cara, hoje em dia, as meninas são declaradas aspirante oficial. Aspirante oficial ainda é praça, né? Então, praça é soldado, cabo, sargento, né? Terceiro, segundo, primeiro sargento, subtenente. Os cadetes e os aspirantes oficiais são praças especiais. E no militarismo a gente chama isso de círculo, porque até a convivência, você tá junto lá, almoçando junto com o teu companheiro de farda lá e dormindo no mesmo alojamento, ele é separado por círculos. Então, cabos e soldados têm o espaço deles, sargentos, subtenentes têm o espaço dele, as praças especiais, né, os cadetes e os aspirantes têm o espaço deles, e aí mais tarde você vai ser declarado a primeiro tenente. Quanto a ser aspirante, tem a questão, deixa eu ver aqui as minhas anotações para ver se eu não estou esquecendo nada importante. Você vai ser alocado num quartel. Então, como é que normalmente essa escolha é feita?
publicado no boletim lá, quais quartéis estão disponíveis. Então, primeiro colocado vai lá, escolhe o Meyer, né? Há uma tradição do primeiro colocado escolher o quartel central ou Meyer. Aí, no caso da minha turma, o segundo colocado, o meu melhor amigo, né, foi para o quartel de Copacabana, e eu estava esperando ir para o GBS, né? Só que na minha turma houve um detalhe interessante, que a gente fez a escolha antes de ser publicado no boletim qual quartel ia. Então botei GBS, que é na Barra da Tijuca, Jacarepaguá, que era do ladinho da casa da minha noiva, e eu tinha passeado com ela em Nova Friburgo. Eu achei a cidade linda, né? Nova Friburgo é uma cidade linda. Eu botei, tem que ter uma terceira escolha. Eu botei Nova Friburgo. Só que não abriu vaga pro GBS. E apesar de ter aberto vaga para Jacarepaguá, o Marcos Rezende, que era o quinto colocado da nossa turma, ele botou, poxa, eu vou botar Jacarepaguá porque ninguém escolheu da primeira escolha. E ele deu certinho para ele, né? Porque viram as primeiras escolhas, opa, ocupei aqui o quartel de Jacarepaguá. Aí quando voltou para mim, caramba, Nova Friburgo. Eu fui servir em Nova Friburgo, que foi uma experiência maravilhosa na minha vida, né? É um quartel espetacular, é uma tropa fantástica de Nova Friburgo e tudo mais, né? E você, a partir do aspirantado, vai ter a obrigação de ser um instrutor da tropa. Então, olha só como é que isso acontece. O aspirante sai da academia com a teoria toda fresquinha. E os soldados, cabos, sargentos, subtenentes estão lá, já sabem aquele assunto que foi ensinado para ele, que é ensinado todo santo ano. Então você tem que se esforçar para ter o interesse da tropa, que não seja simplesmente algo forçado de cima para baixo, né? E uma das coisas que a gente não pode perder de vista é que a tropa está cada vez mais preparada em nível intelectual, e é muito clara a ideia de ordem legal. A ordem legal, eu costumo dizer que é um pleonasmo. Não existe ordem se não for legal. Tá? Então, se alguém quer dar uma ordem que seja ilegal, não é uma ordem, é um assinte, né? Então você vai ser instrutor da tropa, inclusive da parte legal, e é importante você ter tudo na cabeça direitinho para poder ensinar a tropa e trazer novas tecnologias. Então, por exemplo, na minha época, se ensinava combate a incêndio falando de triângulo do fogo. Então, eu tinha acabado de aprender os novos conceitos, né? Bombeiro que é bombeiro não chama fumaça de fumaça, chama de gases inflamáveis, porque pode ter ignição. Então, as questões de flash. Se por um acaso você está combatendo incêndio em óleo, você tem que tomar cuidado da quantidade da lâmina de água que fica por baixo, porque pode haver um evento que é parecido com uma explosão, chamado de boil over. Então, você vai trazer conceitos novos de salvamento, de combate a incêndio, para poder atualizar a tropa. Então, é uma interação muito, muito legal. E isso fecha com um evento bacana pra caramba, que são as provas profissionais, em que os quartéis vão levar as suas tropas para ver quem é melhor em cada tipo de ação de bombeiro, né? Acredito que vocês já possam ter assistido vídeos sobre isso, procurem sobre provas profissionais, e é um evento muito legal, é uma festa. E Nova Friburgo, onde eu servi, foi várias vezes campeão, né? Era muito legal. Então, você chega à condição de segundo tenente, né? Então, a ordem, né? 1 estrela de prata, segundo tenente, 2 estrelas de prata, primeiro tenente, 3 estrelas de prata, capitão. Então, esse é o momento em que você rotineiramente corre com socorro com a tropa. A tropa hoje tira a escala de 24 horas por 72. Então, é separada em 4 alas, tem um dia de trabalho, 3 de descanso. Só que muitos militares fazem uma complementação e trabalham um segundo dia, então fica na prática com uma escala de 48 por 48, né? Porque pode ter essa opção de fazer uma hora extra. Então os soldados, cabos, sargentos estão ali no dia a dia, né? Os oficiais, eles normalmente concorrem à escala,
que pode ser de oficial de dia ou de comandante de socorro. Nos quartéis do interior, normalmente quem é oficial de dia também é comandante de socorro, né? É um complicador, porque são duas missões diferentes ao mesmo tempo, e às vezes você vai ter dificuldades de lidar com isso, né? Porque se acontece um problema no quartel e você está comandando socorro, como é que você é o oficial de dia que está fora do quartel, né? Então é uma peculiaridade do Corpo de Bombeiros, porque a nossa missão, mais do que simplesmente cuidar do quartel, é cuidar da comunidade. Então você vai lá e corre para socorro, combate incêndio, escapamento de gás. Escapamento de gás sempre me preocupou, porque não depende do conhecimento técnico só do bombeiro, né? Alguém que não entende nada do assunto aparece lá, acende uma luz lá ou dá um start em algum equipamento elétrico, manda tudo para os ares, né? Então, escapamento de gás é o evento que realmente mais me preocupava, porque você vai combater um incêndio, você tem um risco calculado, né? Você tem você tem vítima no local, a tua tropa, você mesmo vai ter que correr mais riscos para poder salvar a pessoa. Agora, se o prédio está em chamas lá e não há ninguém a ser salvo, você pode correr riscos calculados com mais calma e tudo mais, com os devidos cuidados, observando, por exemplo, cor de fumaça, cor de chama, risco estrutural, o que pode desabar ali naquele incêndio, por exemplo, né? Então tem um monte de detalhes aí para você saber ao correr para socorro, né? E além de participar da escala, digamos que o quartel tenha 8 oficiais, então você vai... alguns oficiais vão tirar 4 serviços por mês, outros oficiais vão tirar 3 serviços por mês. Se acabou de chegar no quartel, adivinha qual vai ser a sua situação, né? Se você é aspirante oficial ou segundo tenente, com certeza esquece as datas nobres, tipo Natal, Ano Novo, Carnaval, que você sabe que você vai estar agarrado lá de serviço. Não tem jeito, né? E mesmo mais antigo, em determinadas situações também você não consegue fugir dos serviços mais nobres, como diria assim. Uma coisa que eu coloquei na minha cabeça, que me apaziguava, era a ideia de que o feriado era quando eu estava de folga. Você está de serviço, não tem jeito. E é uma coisa que você passa a gostar também, né? Servir como bombeiro é muito bacana. Inclusive, veja como a gente fala, nós servimos, tá? Então, a ideia de que o servidor público serve ao público ao invés de se servir. Bem, aí você chegou à condição de capitão. Nessa situação, você vai ter que dar uma parada na tua carreira de quartel, porque você vai passar um ano fazendo o curso de aperfeiçoamento. Então você vai voltar para Guadalupe, agora na condição de capitão, para poder ser capitão aperfeiçoado. O aperfeiçoamento, ele te habilita as patentes de major e de tenente-coronel. Né? E é um momento magnífico, né? Porque você vira aluno de novo, você com 35, 40 anos de idade, volta a ser aluno, e uma habilidade que eu obtive no aperfeiçoamento foi aprender a jogar bolinha de papel, né? Porque eu sempre fui muito nerd, sempre fui muito estudante. Então, há um momento também de aprendizado, obviamente, você está lá para aprender. Há um momento de você parar para refletir na carreira, isso é fundamental. Mas é um momento muito bacana em que você tem um tempo de rever seus companheiros de turma ou das turmas mais próximas, né? Então, é um momento também de consolidar amizade. Poxa, é muito legal fazer curso de aperfeiçoamento, né? Muito bacana, principalmente pela chance de você rever seus amigos de academia. Bem, eu acredito que isso encerra aí a primeira parte da tua carreira, em que é mais profissional, você tá lá como bombeiro no dia a dia. Nesse momento você vai ser promovido a major. Então, o que acontece é o seguinte, é comum nesse ponto da carreira, alguns oficiais vão passar a ser adidos, né? Então tem gente que é adido à LERJ, tem gente que é adido ao Estado, tenho amigos que serviram
no Tribunal de Contas, tem amigos que serviram na Secretaria de Educação. Eu, por exemplo, fui servir na Secretaria de Saúde durante um ano e fui cedido ao município que eu morava, no Carmo, né? E fui secretário de Defesa Civil e Meio Ambiente. Você voltar para a vida civil, tendo sido militar, é uma experiência interessante, porque nós temos críticas internas ao militarismo, mas há um detalhe muito interessante, que o militarismo te dá uma chance muito clara de você estabelecer responsabilidades. Porque você tem uma linha hierárquica, você tem as responsabilidades bem estabelecidas, A, B, C, D e E. Aí você vai trabalhar numa prefeitura, ou vai trabalhar numa secretaria de Estado, e a responsabilidade é mais diluída. E uma coisa que fica muito clara para mim é quando tem uma reunião, e na reunião diz assim: nós temos que fazer isso, nós temos que fazer aquilo. Quando é reunião de militar, normalmente como a gente faz? Você diz o que entende o problema, e depois diz assim, ó, fulano, atribuição tal, cicrano, atribuição tal. Você termina uma reunião estabelecendo quem vai fazer o quê. É para isso que serve uma reunião. Se por um acaso você vai ter uma reunião para ficar filosofando sem fim e diz que temos que fazer isso, quem temos que, quem é esse temos, quem é esse nós, cara pálida? Aí normalmente a coisa fica diluída, né? Quando você tem formação militar, fica mais claro você dizer quem faz o que, qual é a sua atribuição. Isso leva a uma ideia muito importante que eu tive, em particular na minha carreira, já na condição de major, que foi fazer os cursos de defesa civil. Então fiz o curso básico de defesa civil, fiz o curso eu esqueci até o nome do curso, mas tem a ver com a filosofia americana de como lidar com defesa civil, e depois eu vim fazer os cursos de sistema de comando de incidentes. E coincidiu para mim o fato de que eu tinha feito inglês, e alguns desses instrutores eram de língua inglesa, e eu passei, foi uma coisa interessante, né? Eu passei a ser tradutor intérprete da corporação. Então eu separei aqui alguns presentes que eu ganhei das delegações. Essa aqui foi a primeira, que eu tive prazer, né? O pessoal lá da Austrália, os bombeiros florestais da Austrália, os bombeiros da área rural, né? Basicamente bombeiros florestais da Austrália, pessoas fantásticas que começaram a nos ensinar sobre o sistema de comando de incidente. E imagina, né? Eu estava com o inglês um pouco enferrujado, eu tive que lutar lá para poder servir tradutor intérprete até para o comandante geral. Esse daqui não é à toa, né? O símbolo parece o estado do Texas, né? E é dos Homens Batistas do Texas, uma congregação cristã que faz defesa civil nos Estados Unidos, e eu também fui intérprete deles, né? Esse aqui são dos bombeiros florestais, deixa eu botar mais próximo, né? É pequenininho, tão bonitinho, né? Os bombeiros florestais, inclusive, eles têm um serviço interessante de saltar de paraquedas para se posicionar no incêndio florestal, né? E o pessoal que saca muito de sistema de comando de incidente é da US Coast Guard, né, da Guarda Costeira norte-americana, né? Então com esse pessoal a gente conviveu a beça, porque eles voltaram várias vezes para poder ensinar para a gente sistema de comando de incidente. Já que eu estou mostrando os símbolos, vamos ao próximo. Esse aqui é o símbolo do curso de comando do Corpo de Bombeiros, né? Se você dá uma olhada aí no símbolo do canal, eu me inspirei muito no símbolo dele, só que eu substituí a espada por uma cruz, né? Para poder dizer que no canal aqui há uma ideia que a gente tem de espiritualidade, né? Então, o que a gente tem aqui? Quando é só a Fênix, é o curso de formação. Então, quando você sai oficial, você recebe o símbolo que é só a Fênix, né? Que é a ave que renasce das cinzas. Quando você faz o curso de aperfeiçoamento, você ganha os louros ao redor. A gente diz que a Fênix, o passarinho foi engaiolado, né? E o curso de comando também tem a espada, né? Então, o curso de comando tem essa simbologia completa
do que vem a ser oficial do Corpo de Bombeiros. Foi a única coisa que eu guardei. Eu doei as fardas para os meus amigos, todos os símbolos, né? Só guardei isso aí e a espada. Então, enquanto você é major ou tenente-coronel, é muito comum que você venha a ser subcomandante. Foi até onde eu cheguei na carreira do Corpo de Bombeiros, né? Minhas oportunizações passaram por aí. Quando eu voltei no município, eu acabei indo para a Defesa Civil Estadual, que é uma experiência também fantástica. A tropa que eu encontrei lá era um pessoal sensacional também. E a ideia de que a gente pode não somente atuar como bombeiro, como também a gente pode coordenar a comunidade para poder lidar com os eventos, né? Então você, ali nas posições de defesa civil, que foi o meu caso em particular, tem que ter a interação com diversos atores. E todos os processos que muita gente interfere, há uma tendência enorme de ficar bagunçado. Então, uma das coisas que a gente fazia era justamente espalhar as instruções de sistema de comando de incidentes para que as pessoas entendessem que você ter uma ideia de organização e de linhas de comando, como é que você pode fazer eventos de uma complexidade enorme funcionar, né? Assim que você chega, o primeiro momento é o caos e a primeira resposta é as pessoas fazendo o que podem. Conforme você vai ficando no evento, você vai revendo o processo, melhorando como é que as coisas podem ser feitas de uma maneira gerencial, né? Então, tivemos a chance de ser instrutores e também de coordenar eventos de grande porte em algumas situações, né? A posição que eu não tive na ativa foi a de coronel, né? A gente chama de coronel full. Quando eu falei que tenente, uma estrela prateada, primeiro tenente, 2 estrelas prateadas, capitão, 3 estrelas prateadas. Quando chega a major, você substitui uma estrela prateada por uma estrela dourada, que a gente chama de gemada. Então, se você quiser reconhecer, né, os oficiais, eles levam a patente no ombro, né? O subtenente no Corpo de Bombeiros tem um triângulo, e os oficiais vão levar 1, 2 ou 3 estrelas, segundo tenente, primeiro tenente, capitão. O major, uma gemada, 2 estrelas. Tenente-coronel, que foi até onde eu cheguei na ativa, 2 gemadas e 1 estrela. E o coronel full, né, full cheio em inglês, né, ele tem 3 gemadas. Aí, normalmente vai ter as responsabilidades de política institucional. Deixa eu explicar essa palavra, porque não é política partidária. É como a corporação deve se comportar estrategicamente, como a corporação deve lidar com outras instituições. Então, a palavra correta é essa, e a gente não tem que ter medo de falar. A palavra é política, que é inter-relação humana, né? E pode ter posições de comando geral e Estado-Maior, como também as posições de diretoria. Por exemplo, a diretoria de serviços técnicos, a diretoria de ensino, são comandadas por coronéis. E o outro braço é a Defesa Civil. O comandante-geral no Corpo de Bombeiros também é secretário de Estado de Defesa Civil. Então ele vai ter também uma hierarquia bipartida. Uma dentro do quartel, que ele vai ter o suporte da chefia do Estado-Maior, e a outra para interação com a comunidade, que vai ser a estrutura de defesa civil, onde ele vai ter um subsecretário, superintendente e todo aquele aparato para poder pensar defesa civil e organizar a defesa civil. E o braço estadual da defesa civil é a Diretoria Geral de Defesa Civil, DGDEC, e também tem uma escola de defesa civil que nós tivemos o prazer de ser instrutores em algumas situações. Então, a gente está chegando aí a meia hora. Eu esqueci de falar uma coisa importante, eu devia ter dito logo no começo, é que foi confirmada a Fundação Getúlio Vargas como a banca da prova, né? Nós já resolvemos a prova aqui. Não adianta toda essa conversa sobre ser oficial se você não passar para a academia, né? Então é isso aí que te espera, né? Eu costumo dizer que meu sonho era ser da academia da Frota Estelar, né? Então era Live Long and Prosper.
chegou uma situação interessante que não tinha nada errado em ser nerd, porque basicamente o que eu tive na minha trajetória inicial, né, como ser humano, era ser muito estudioso, e hoje em dia colocaram isso como nome de ser nerd. E eu tive, ao invés de servir a Frota Estelar, eu servi o Corpo de Bombeiros durante 30 anos, motivo também de profundo orgulho, e espero que a minha trajetória possa inspirar vocês. E como eu digo sempre, lute, persevere e vença. Para todos vocês, aquele enorme abraço.